Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Gente, quem foi criança e cantou essa musiquinha na escola? Bom, no meu tempo, que tem muito tempo, a gente cantava para poder comemorar com a proximidade da Páscoa. Domingo foi Páscoa, mas eu trabalho num outro tempo, num outro relógio, em um outro universo. E vim falar de Páscoa hoje. Não gostou? Vai gostar sim. Bom, gente, eu sou a Mari, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse nosso famigerado canalzinho. E para quem já me conhece, já sabe muito bem que aqui a gente fala de tudo e mais um pouco. E hoje a disposição é de quê? É de passar raiva, é de passar ódio, é de acabar com a sua saúde mental. Essa é a minha proposta para você que tá aí do outro lado. Tá animado? Não tá? Vai ter que ficar. Pois é, gente. Ah, meu povo! Quando vocês eram criança, quais eram os personagens lúdicos que vocês mais gostavam? Coloca aqui para mim no comentário. O Papai Noel, a Fada do Dente, o Coelhinho da Páscoa. Eu amava a Páscoa. Muito embora eu não sei dizer ao certo se eu acreditava exatamente no Coelhinho da Páscoa. Quando a gente nasce criança muito pobre, essas passagens lúdicas são muitas vezes perdidas. Mas, para quem tem a oportunidade de viver essa parte tão bonita da infância, não vale a pena a gente, enquanto adulto, estragar um momento desse. Não é verdade? Mas hoje nós vamos falar de um babaca. Porque a gente precisa começar a ter consciência que não é porque a gente tem condição biológica de ter filho que a gente deve ter. Se você não tem uma condição mental de educar uma criança, ser pai ou mãe dela, não tenha. Mas esse babaca teve uma filha e resolveu fazer esse vídeo para poder lacrar. Vem comigo ver isso. Coelhinho, vai vir pra mim. Filha, O quê? vem cá, baixa aqui. A gente tem uma conversa séria agora, tá bom? Não vai doer mais em mim que em você. Ó, R$79 isso aqui, R$80. É mais caro que uma picanha já. Sabe o que acontece? Vou te falar. Filha, Coelhinho vai comprar pra mim. não, o coelhinho da Páscoa não existe. Não é ele que te dá ovo de Páscoa. Pra você? É, e não vai dar esse ano. Tá muito caro. É, não existe, filha. É só eu que, ó, todo ano foi eu e minha mãe que comprou. Mas esse ano tá muito caro. Tem que saber disso agora, tá bom? Como vocês fazem as patinhas? Cara, você Com pasta de dente. é muito cuzão, eu te odeio. Foi com pasta de dente que a gente fez. Que não foi? Pasta de dente, sai sim. É isso aí, tá bom? Dá um beijo. Te amo. Não ama nada. Não dá mais, rapaziada. Cara, você é muito cuzão. Não existe o coelhinho da Páscoa, parceiro. Não tá mandando pagar mais R$80 no ovo de Páscoa, não, velho. Eu pago. Você tá chorando? O coelhinho não vai vir pra mim. Não vai, já era, acabou. E final do ano tem outra notícia pra você, tá bom? Cala a boca! Antes de eu começar a falar sobre ele, eu vou pedir uma licença poética a vocês e dizer assim, que ele quer falar a respeito do final do ano, eu não vou entrar nesse mérito não. E eu não vou entrar por uma questão muito simples. Eu sei que tem criança que me assiste. Então, não vamos falar disso não. Vamos deixar e vamos incentivar as crianças a serem crianças, tá certo? Então, criança, se você tá aí do outro lado e me assiste, vamos esperar o Natal, que no Natal o Papai Noel vem aí. Sobre essa questão desse cara vir com essa história de que, olha, minha filha, o teu ovo de Páscoa tá custando mais do que uma picanha. E daí eu vi influencer falar que tem uma denotação política e vi influencer falar que não tem uma denotação política. Eu particularmente acredito que tem sim, porque existem muitos cortes de carne e existem muitos outros produtos que são bem caros também, e ele escolheu um muito específico, não é? E daí eu quero ir um pouquinho além. Para quando ele fala assim, não vai dar não.
Bom, gente, a Páscoa acontece só uma vez no ano. E de verdade, Taliso dorme. Pois é, meu querido, Taliso dorme. Só que o que acontece é que esse idiota não estava liso. Porque eu me dei ao trabalho de entrar na página dele, do Instagram e do TikTok, e de ver que ele tá lá. O shape dele tá em dia. O whey dele tá garantido. E o passatempo desse cara é fazer vídeos de trollagem com essa menina. Porque o cara, quando não se sustenta, quando não dá conta, ele precisa começar a ganhar seguidor e a se popularizar usando de uma criança, maltratando uma criança. Porque não tem uma outra explicação. Isso me deixa muito puta mesmo da vida. Foi normalizado de um tempo pra cá esse ódio à criança. É um ódio que de alguma forma precisa afetar. Tem mais um monte de vídeo dele fazendo um monte de gracinhas, onde o foco dele é constranger essa menina. E será que isso está certo? E será que a gente tem que dar palco para esse tipo de gente? Bom, eu hoje escolhi não trazer o vídeo que fosse diretamente dele, porque eu não vou dar palco a ele não vai ter uma visualização minha. Indico a mesma coisa para vocês. Indico que a gente pare de dar palco para esse tipo de gente. É muito mais do que o ovo de Páscoa. É machucar alguém. Essa menina ia ficar muito feliz com um ovinho baratinho de, sei lá, 10, 15 reais. Mas essa não é a questão. Ele queria fazer a graça. Ele queria ser engraçadão. Ou pode ser também pelo fato de que alguns caras gostam mesmo de aparecer para os seus amigos. E aí é muito mais divertido ele fazer a filha dele passar por um constrangimento desse, já que ele tá tentando ser um comediante, ser um personagem cômico, que você não vai conseguir, querido. Você não vai conseguir. Não tá engraçado o que você tá fazendo. Talvez os seus amiguinhos lá da sua academia pode achar divertidíssimo o que você tá fazendo, mas não tá engraçado não. Não tá não. E por fim, quando a gente olha, na última postagem dele, tem uma foto dessa menininha, da Lorena, e um monte de ovos em volta, porque muita gente não gostou dessa brincadeirinha dele. E alguém disse, você acabou com a magia da Páscoa dela. E ele respondeu assim, a magia está em Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é esse que você acredita? Porque eu acredito em um Jesus Cristo que amava as crianças, que pediu para que elas fossem até ele. Agora esse que acredita que é muito legal sacanear uma criança, eu não conheço. Ainda bem que não sou só eu para falar, né? E aí eu selecionei um vídeo dela que eu acho que é a maior voz materna do TikTok, que é a nossa querida Fabi Bubu. E ela trouxe um pouco da opinião dela a respeito disso. Vamos lá, Fabi, fala, gata. O ovo de Páscoa da criança, né? Que o coelhinho não existe. Primeira coisa, gente, quando eu vejo um adulto tendo esse tipo de atitude, que ele realmente acha que é de bom tom, que é uma brincadeirinha, com todo respeito, tá? Mas eu consigo ver ali claramente uma falta de inteligência. De inteligência mesmo, falta bom senso, sabe? Não que justifique, mas... Agora, eu fico pensando o seguinte... Que mundo, que cenário eu gostaria de ver a minha filha passando por aquilo? Que cenário? Porque o problema é assim, eu, Fabiana, mãe da Valentina, quando ela veio me perguntar da fada do dente, do Papai Noel, do coelhinho da Páscoa, eu já fiquei pensando assim, meu Deus, como que eu vou explicar? Como que eu vou fazer de uma forma amorosa e que ela não fique super chateada? Agora, ter o prazer de fazer a criança se sentir frustrada, chateada, enganada, eu não imagino em que situação eu, como mãe, gostaria de ver minha filha daquela forma. Em que situação? E a menina ainda fala assim, mas como é que vocês faziam aos patinhos do coelhinho? E ele se diverte dizendo, com pasta de dente. E mãe, a mãe que tá lá no vídeo e que tá falando que ele é um mãe, por favor, né? Você tinha que ter dado um basta nele. Não era só dizer pra ele que ele é um arrombado, não. É dado um basta de verdade. De verdade. Porque faltou demais pra você. Dá um limite pra esse cara. Aqui em casa, eu tenho um filho que tem 10 anos. O meu filho nunca acreditou no coelhinho da Páscoa.
E ele nunca acreditou no coelhinho porque o coelhinho era eu, já que eu trabalhava com confeitaria e ele me via fazendo ovos de Páscoa. Entretanto, ele tem outras crenças. Crenças essas que são muito dóceis e que fazem parte da infância. E ele sempre disse que eu trabalho para que crianças tenham um coelhinho da Páscoa. E na verdade, talvez seja isso mesmo. Por alguns bons anos eu fui funcionária do coelhinho, fazendo os ovinhos para que ele pudesse levar para essas crianças. Então não é só sobre o preço do ovo, né? Não é sobre contar a verdade sobre o coelhinho da Páscoa. É querer que a criança sinta aquilo. Pra mim, naquele vídeo que eu vejo, é isso. E entre tantos cenários, é que hoje eu tô muito pensativa sobre as pessoas quererem ter filhos, estarem preparadas, entendeu? Porque realmente a gente tá longe de viver uma realidade que as pessoas vão pensar antes de ter filho, pensar, será que eu estou psicologicamente preparado, financeiramente preparado para dar o que uma criança precisa? Não, até porque a maternidade é compulsória aqui, né? Eu desviando, mas o ponto é esse, as pessoas não estão preparadas para ter filhos. Não estão preparadas mesmo, gente. A gente precisa de, inclusive, parar com esse negócio de quando a gente vê um casal, de quando a gente vê uma mulher, principalmente, falar, e aí, quando é que você vai ter um bebê? Nossa, eu quero ser titia. Uai, gente, para com isso, porque talvez a pessoa não está preparada psicologicamente. Talvez emocionalmente ela não tem condição de ter uma criança sobre a responsabilidade dela. E eu digo isso tanto no sentido de gerar e parir, quanto no sentido de adoção. A gente precisa ter preparo psicológico. Porque assim, uma coisa é você não ter grana para poder comprar o ovo de Páscoa de R$80. E aí, foda-se. Você vai lá e compra o quê? Compra uma caixinha de bombom. Fala, o coelhinho deixou aqui um monte de bombonzinho. Acho que não deu certo dele trazer o ovo. Eu acho que seu ovo quebrou no telhado e só chegaram os bombonzinhos. Será que o cachorro comeu o ovo e esqueceu de comer os bombons? Quem quer, cuida. Quem quer, ama. Vai na casa de confeitaria, compra uma forminha, derrete o chocolate, faz o ovinho, guarda sua forma, ano que vem você faz de novo. Compra o papel crepom, daqueles que a gente levava para a escola, embala o ovinho, põe lá pertinho da sua criança. A questão é que é muito mais divertido, é muito mais engraçado constranger. É muito mais sórdido, na verdade. Filhos neste nível. Que hora que você quer ver a sua filha passando mal, tomando um monte de suco, que você acha aquilo legal, educativo, e que você quer fazer ela constrangida, ficar constrangida ali, se sentir mal. E ainda teve essa outra, né? Ainda teve essa outra, a mãe do suco capo. Porque o coelhinho da Páscoa não existe. Imagina a situação, você chega no mercado, tá muito caro o ovo, você realmente não vai poder dar pra sua filha nenhum ovo de Páscoa, nenhum. Você senta com ela e fala assim, filha, deixa eu te falar uma coisa, infelizmente, esse ano o coelhinho ele foi pro outro lado atender crianças muito pobrinhas e tudo mais, então ele não vai conseguir trazer seu ovo. Você inventa o que você quiser, porque você quer confortar os seus filhos, você quer que eles não se sintam mal, ainda mais naquela idade, entendeu? Agora, o que eu fico analisando, o que me deixa assim o que tem ali dentro daquele homem, qual é o sentimento de fazer com que a criança se sinta mal, sabe? Só de ver o choro daquela criança, a forma como ela pergunta, não sei o quê. Nossa, é tão triste, porque como adulto dá pra imaginar na nossa vida uma situação que acontece algo parecido e você fica tipo um nó na garganta. Dica, exercício. Sempre que você for fazer uma brincadeira com o seu filho, não importa qual seja, de dar um susto, de esconder alguma coisa dele, que for, se esconder dele no mercado, você pensa assim, o que eu quero sentir com isso, eu quero, e qual o sentimento que o meu filho vai ter que vai me deixar satisfeito, sabe? Se meu filho se assustar, eu vou gostar, se ele chorar, eu vou gostar, porque você tá fazendo a brincadeira pra você gostar. Exercício, porque aí você começa a olhar de cima, assim, nossa, realmente, não faz sentido eu fazer essa brincadeira com meu filho. E a gente tem que passar a fazer essa brincadeira, essa conscientização da brincadeira sempre. Porque se a gente não ia gostar, e se coloca no lugar desse ser humaninho, você ia gostar em criança se o teu pai tivesse feito isso? Fala de verdade. Não vem com essa hipocrisia de mas no meu tempo, para com isso, chega. Sem isso. De verdade, você ia gostar? Não ia, né? Pois é. Se você, com aquela idade, não ia gostar, por que é que o teu filho tem que gostar? Por que é que o teu filho tem que gostar? Por que é que as pessoas acham tão divertido serem más com crianças? Por quê?
Daí a pouco, essas mesmas pessoas vêm dizer, ai, porque criança é insuportável, ah, porque esse adolescente não sei o quê. Mas a gente precisa refletir, gente. A gente tem que deixar de agir como se fosse um desinteligente. E daí eu achei um vídeo muito legal de um rapaz que ele traz as questões ambientais. As questões ambientais, porque a gente tem muita preguiça de pensar a vida fora dessa bipolaridade partidária que a gente está vivendo. A gente tem muita preguiça de sair fora dessa caixinha. Então a gente quer pensar que ou é por causa de um governante ou por causa do outro, ou é porque um fulano não soube criar o filho e eu tô sabendo. Mas existem muitos fatores, e aí esse rapaz trouxe esse. Esse desquerido decidiu expor a sua filha e politizar o preço do ovo de Páscoa. Eu poderia fazer um vídeo político a respeito, mas eu vou, na verdade, fazer um vídeo trazendo informação. Eu vou finalmente explicar por que ovos de Páscoa são tão mais caros do que o chocolate em barra e vou contar para você por que o cacau está num preço de alta histórico, está numa alta histórica, e por que ele está tão caro e por que, eventualmente, a gente pode falar em extinção do cacau. Bora lá. E aí, Cartola aqui. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, sou diretor de criação numa agência de publicidade, mas eu também faço gestão ambiental, a graduação na FMU. Então eu vou te trazer várias informações nesse vídeo. Vamos começar explicando por que o ovo é tão caro. Por mais que o ovo seja feito todos os anos, o processo dele não é automatizado como é a produção das barras de chocolate. Tanto que, historicamente, no Brasil, a gente abre várias vagas de trabalho temporário, que é para essa galera poder embalar os ovos, adesivar, fazer a amarração, deixar tudo bonitinho, para não ter risco de quebrar durante a produção. Gera-se vários empregos, tem um custo muito maior de funcionário. Outra coisa, as embalagens, elas são muito mais premium, porque o ovo de Páscoa aqui, ele é um gesto de carinho, é uma coisa que você presenteia seus familiares, seus filhos, mães, tios, primos. Você dá presente, é um presente o ovo de Páscoa. Então ele é muito mais caro, né? Não é uma embalagem de um Lacta que você compra na padaria de papel, de plástico. Outra coisa, o acondicionamento e o transporte dos ovos de Páscoa são diferentes também das barras. A gente está falando aí de uma temperatura diferente, ele não é dentro de caixas como são as barras, ele vai todo acondicionado bonitinho, não é um pallet de ovo. Isso também afeta o acondicionamento e a disposição e o display dos ovos dentro dos mercados. Aqueles corredores que a gente vê de ovos, aquilo lá tudo dá trabalho e tem custo. Toda a produção publicitária da época da Páscoa é muito mais cara do que o resto do ano. Então esse custo ele é revertido, ele é colocado na ponta do lápis e ele também aparece no preço do ovo. Então quando você vê aquela imagem de sempre lá, 400 gramas de chocolate, R$20, e 400 gramas de ovo de chocolate, 80, é por isso, tem toda essa diferença. E agora vamos a um ponto que eu acho mais interessante desse vídeo, que é o que vai fazer valer a pena compartilhar. Cacau hoje vale ouro. O cacau hoje ele está avaliado acima do cobre, um metal condutor, que a gente vê que a galera, sabe que os nós da sociedade roubam e vende no ferro velho, o cobre? Cacau é mais caro que cobre. Por que o cacau está tão caro? Aquecimento global e a maluquice que está o clima está fazendo com que a produção caia muito. Para você ter ideia, a Costa do Marfim, que é responsável por 45% da produção de cacau mundial, sofreu muito com as secas nos últimos 2 anos e isso afetou demais a produção. Desde 2021, a produção de cacau diminuiu em mais de 750 mil toneladas. Só que ao mesmo tempo a demanda por chocolate não para de crescer, subiu quase 20%. Sabe o que isso resultou? A tonelada do cacau está mais de $13.000. E o dólar está como? Completamente fora de controle. Gente, as perspectivas para o futuro do cacau, elas não são nada boas. O clima, obviamente, não tem nenhuma promessa de melhorar e, na verdade, deve piorar. As pragas com isso se aproveitam para se espalhar de maneira muito mais rápida e veloz, pelo continente africano principalmente, onde se concentram os 4 maiores produtores de cacau do planeta. A demanda pode até crescer, mas se a gente não tem oferta de cacau, não tem como fazer chocolate. Então assim, o que ele está colocando? Trocando em miúdos. Ovo de Páscoa é caro
Primeiro, né, gente, vamos deixar de hipocrisia, sempre foi caro, sempre. Desde que o mundo é mundo, o ovo de Páscoa é caro. Desde que colocaram eles lá nas prateleiras do supermercado, nunca foi baratinho. Por quê? Porque é um presente, que a indústria precisa contratar mais gente, e agora, mais caro do que nunca, devido à crise ambiental. O cacau tá mais caro que o cobre, ou seja, tá custando muito, 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 muito dinheiro, e as pessoas estão gostando mais de chocolate agora do que antes. Muita procura, pouca oferta, vai continuar caro. Inclusive, a gente já viu que existem produtos que têm sabor chocolate, que não é o chocolate. Então, somando-se tudo isso, questões ambientais, questões monetárias, financeiro, mercado, tudo isso, a gente tem o preço do ovo, o preço que aí está. Eu já disse para vocês, existem algumas opções. Sabe o que é inegociável? Estragar a infância de alguém. Maltratar uma criança é inegociável. Tem uma criança na sua família? Vamos estimular o que é lúdico. Depois não adianta reclamar que de repente, se pá, a menina engravida na roleta russa, né? Se a gente tira deles a infância e coloca outras perspectivas, fica mais rápido para aquilo que a gente não quer que aconteça, tá certo? E pro senhor que é o pai do vídeo, que é o pai da Lorena, deixa de ser um Zé Ruela, tá bom? Para de usar essa menina para poder ganhar engajamento. Faça seus corres, respeita a infância dela. O ECA tá aí, querido, baixe e lê. Hoje, eu falei para vocês, era um vídeo de quê? De passar raiva. Eu garanti que vocês iam sair daqui com a sanidade mental de vocês, ó, afetada. Eu acredito que eu consegui entregar o que eu prometi, porque pelo menos a minha tá detonada. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui, se inscreve nesse canal, que isso aqui dá um trabalho para fazer, meu povo, que se eu contar vocês não acreditam. Vocês acreditam assim, vocês sabem que eu não sou mentirosa. Mas, se você não gostou desse vídeo, sabe o que você faz? Se inscreve, curte, compartilha, dá um dislike. Eu não ligo, pode dar. Bom, gente, eu quero te agradecer a quem ficou comigo aqui até o final. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.